Você conhece uma canção que diz: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano? Vamos conhecer a história de uma família que tem origens que sintetizam um pouco a natureza desta canção, que é a história de tantas famílias brasileiras. E foi assim também a família de Luiz Daniel Baronto, servidor público, relações públicas, que exerceu o jornalismo com muita competência, com proficiência, foi colunista social e é um cidadão que marcou a sua vida e que tem memórias fantásticas. Agora, vamos conhecer um pouco dessa família dos Estados Unidos, da Itália e no Brasil, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Bahia, de Minas, de Sergipe. É com Luiz Daniel Baronto que está a palavra. Olha, Luiz Daniel Nogueira Baronto, nasci em 29 de julho de 1944, e aí eu insiro um detalhe que talvez você não saiba, e a maioria das pessoas que convivem comigo não saiba também. Eu não sou sergipano. Eu nasci no Rio de Janeiro e fui criado aqui em Sergipe. Meu bisavô era norte-americano, minha bisavó é inglesa, imigraram. Meu avô era Louis, era americano, depois foi para a Itália, passou a chamar-se de Luigi, e daí imigrou para o Brasil, foi para a Bahia e passou a chamar Luiz, que é o meu nome, Luiz Daniel Baronto. Sebastião Batista Baronto, Carmelita Nogueira Baronto, paterno, Luiz Daniel Baronto. É o mesmo nome. Luiz, Luigi, Luiz. Minha avó paterna, vou lhe contar outra coisa. Meu avô casou 4 vezes. 4 vezes. E meu pai meu pai era filho do 3º casamento dele. 3º casamento. Eu só conheci a 4ª esposa dele, Dona Lili, que morava com ele em Barra do Piraí, onde ele morreu, e que era de Volta Redonda. Mas o velhinho não deixava passar, não. Foram 4 casamentos. Não, meu pai é filho do 3º casamento do meu avô. Meu pai casou uma vez só. O avô é que casou 4. Joaquim Soares Nogueira, Leolinda Menezes Nogueira, sergipanos. É o seguinte, meu pai era delegado da Receita Federal. E viajava muito, e passando aqui conheceu minha mãe. Entendeu? Interessante também o fato de que ele, quando estava para ser transferido, ele disse ao chefe dele: olha, me transfira para qualquer lugar, menos para Aracaju. Aí ele foi transferido para Aracaju. Depois ele fez uma carta dizendo o seguinte: não me tire de Aracaju. Nasci no Rio de Janeiro, meu pai nasceu em São Paulo, em Taubaté. É uma mistura danada. Eu nasci no Rio e fui criado aqui. Eu vim para aqui com 1 ano de idade. Alguns amigos meus, até alguns amigos meus que foram deputados, vereadores, mas, rapaz, você é carioca, porque não me disse? Rapaz, tenho lhe dado o título, você é meu amigo. Eu digo, não, mas foi até bom você não saber, porque eu não sou muito chegado a essas coisas, não. E eu me sinto tão sergipano. É uma pessoa que passa 75 anos numa cidade, né, num estado. O Rio ficou para tirar foto. E meu avô, meu bisavô veio para aqui na Corrida do Ouro, e trouxe meu avô encontrou ouro no fundo da casa dele, numa cidadezinha da Bahia, chamada Minas de Rio Correntes. A minha vida foi toda aqui. Aqui eu tive nasceram meus 4 filhos. Casei em Fortaleza, porque a esposa também não é daqui. A primeira casa que eu vivi era a casa de minha avó. Meu avô, quando chegou aqui,
em Aracaju, casou, comprou a casa de minha avó, que era uma costureira, e meu avô era um major da Guarda Nacional daquela época, e tinha um hotelzinho, não me lembro aonde. Meu pai comprou aqui em Aracaju. Na rua da frente, ali no primeiro trecho, tinha uma casinha onde minha avó morava, uma casinha de uma porta e duas janelas. As trilhas, duas. Uma que depois foi morar no Rio, e a outra que casou aqui também com Antônio Franco Filho, da família Franco. E meu pai comprou a casa dela, e como era do delegado do imposto de renda, naquela época era imposto de renda, agora é que é Receita Federal. Então meu pai comprou a casa dela, derrubou e fez uma casa boa de 2 andares. Essa casa eu vivi até os 25 anos, só estudar. Tanto meu pai como minha mãe eram auditores fiscais, todos dois. Minha mãe começou como secretária de meu pai e depois foi e passou a ser. Agora, exerci nesse período, daí para diante, vários cargos. Fui para o IPES, e do IPES saí diversas vezes para diversos cargos públicos. Era uma coisa tudo muito simples, tudo muito... Aquela época que nós brincávamos, eu, o Lorivalzinho, filho de Lorival Batista, Chiquito, que era filho de Lorival Batista, Pina, que hoje é do Tribunal, José Lúcio Prudente e Eduardo Cruz, porque entre a chamada, né, e a casa havia um canteiro, chamava canteiro, e a gente brincava ali muito de bola, chamava bola de marraio, entendeu? Bola de gude, né? Que teve vários nomes. Nossa distração maior era andar de bicicleta, entendeu? Era usar uma bicicleta e brincar ali, de esconder. Meu pai se adaptou muito bem à cidade, ao estado, aos costumes. E pela manhã era café com e ovos e pão, não tinha nem fruta. E meio-dia aquele almoço normal, feijão, arroz, macarrão, carne. E à noite, sopa, a tradicional sopa. Correto. E outra vez um cafezinho com cuscuz. Bom. E ele se adaptou muito bem a isso. Meu pai. Porque meu pai era um homem muito sisudo, meu homem muito exigente em termos de comportamento, porque ele recebeu isso do pai dele. Ele me contava que uma vez, só por ele, o pai dele tinha horror a jogo e fumo, tinha horror. E ele gostava de jogar com a empregada na cozinha, um carteadozinho e tal. Brincando, né? Então, o pai dele desconfiou e disse, você estava... Ele disse, eu não estava jogando, não. Ao invés de dizer outra coisa, não, eu não estava jogando. Aí o pai viu que ele estava jogando e quebrou a cadeira nas costas dele, por esse simples fato. Então, meu pai era um homem muito sisudo, muito exigente. Ele exigia dele mesmo e exigia do filho. Eu fui muito cobrado em termos de comportamento, entendeu? E mamãe, como mulher, era aquela pessoa mais aberta, né? Mas meu pai não, meu pai era muito sisudo, não era de brincadeira, muita conversa, muito sisudo. E vivia do trabalho dele. Ele passava o dia na rua, dia no trabalho dele, só vinha em casa à noite. Eu fui criado mais por minha avó do que por eles. Olha, quando tinha problema com um, eu corria para o outro. Aí me apeguei os dois. A família de minha mãe, a família Nogueira, Soares, eu só conheci uns 2 ou 3 membros. Então, nós éramos um círculo fechado. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô. Depois, logo foram embora meu avô, minha avó, e ficamos eu, meu pai e minha mãe. Perfeito. Uma das irmãs foi para o Rio. E a família de meu pai, é interessante, a família de meu pai, como meu avô veio da Bahia, se instalou no Rio de Janeiro, em Barra do Piraí, uma cidade
do Rio, a família toda hoje mora em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu só fui descobrir e conhecer essas pessoas quando foi a internet, quando surgiu as redes sociais. Eu só conheci 2 irmãos de meu pai pessoalmente. Todos os outros são dezenas e dezenas de pessoas, que afinal, fruto de 4 casamentos, eu só fui conhecer com a bendita internet. Aí eu colocava o sobrenome Baronto e aí começava a aparecer, e hoje eu tenho um relacionamento muito grande com todos eles, graças à internet. Porque localizou todos longe. No Nordeste só ficamos nós. Todo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.